Olá, mais uma pergunta dessa nova série de perguntas e respostas foi sobre rejeição de grampo. Essa é uma pergunta muito comum no consultório. Quando a gente vai falar sobre os riscos da cirurgia bariátrica, a gente sempre fala sobre a cicatrização. Vamos imaginar você tinha um estômago desse tamanho e de repente ele fica um estômago desse tamanho. E ele foi cortado e costurado, ou seja, ele foi grampeado. Aqui onde eu estou mexendo meus dedos, vamos imaginar que essa linha aqui é a linha de grampo. Antes eu tinha um estômago grande, eu podia virar um copo de água, eu podia comer uma coisa basta, que não ia forçar o meu estômago. Agora não, eu tenho um estômago reduzido. Então se eu forçar esse grampo, principalmente nos primeiros 14, dependendo de 14 a 30 dias, tem equipes que usam 30 dias, tem equipes que usam 14, mas o seu médico vai te dizer o momento exato de voltar à alimentação. Eu, particularmente, com 14 dias, eu libero os pacientes a voltarem a saírem dos líquidos. Mas por que são esses líquidos nos primeiros 14 dias? Porque eu vou tomar pequenos goles e eu sei que se eu tomar o líquido, ele vai forçar o meu estômago. E se eu forçar, eu forço uma vez, forço duas. Numa terceira, um grampinho desse pode abrir, faz um buraco, tá vendo? E através desse buraco a comida cai dentro da barriga e dentro do estômago mora um monte de bactérias. Lá dentro elas nos ajudam na digestão, mas fora da barriga elas causam infecção. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre pede para vocês seguirem religiosamente a orientação nutricional que a sua equipe lhe deu para o pós-operatório, tá? Bom, isso é a fístula, nós já falamos, é o buraco no estômago. Rejeição ao grampo é muito difícil. Os grampos hoje são feitos de titânio, a tecnologia melhorou muito nos últimos anos, então é muito difícil que a gente tenha rejeição. Mas existe um ditado que diz que na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, nem jamais. A medicina não é uma ciência exata, não é a matemática. Então, dizer que ninguém vai rejeitar o grampo, é possível, é raro, muito raro, mas pode ser, existe algum relato, outro aqui, que pode ter acontecido isso. Mas, normalmente, a maior causa desses problemas de fístulas, ou seja, esse buraco no estômago no pós-operatório, está relacionado a algum erro de alimentação. Quando a gente faz a cirurgia, a gente usa um líquido que chama azul de metileno. Vocês tomam esse azul de metileno, por isso que às vezes logo quando você chega no quarto, no primeiro dia de cirurgia, a sua urina fica meio verde, meio azulada, porque a gente usa esse líquido azul de metileno. Acabou a cirurgia, a gente coloca lá dentro do seu estômago, e aí faz uma pequena pressão e a gente vê se aquela linha de grampo, se ela está direitinho. Não há nada no corpo que é azul, né? O sangue não é azul, os líquidos não são azul. Aí eu passo um paninho, uma gaze que tem lá, se sai uma manchinha de azul, eu sei que tem algum buraquinho. Então eu tenho que ir lá e olhar e fechar esse buraco. Normalmente a gente sai da cirurgia, faz esse teste, as gases saem de limpinha e tal. Então nós saímos da cirurgia com muita segurança que está tudo hermeticamente fechado, ou seja, está tudo bem costurado. Pode acontecer no pós-operatório? Pode, por uma série de outros fatores, de abrir um grampinho desse. E uma dessas pequenas causas, como eu disse, pode ser a rejeição? Pode. É muito difícil, muito raro? Muito difícil, muito raro. Na maioria das vezes acontece quando a gente não cumpre direitinho aquela alimentação que nos foi prescrita. Fala, doutor, mas tem alguém que vai fazer isso? Tem. Tem muita gente que acha que a gente está falando isso, que acha que esses líquidos é só para emagrecer. Não. Eu já disse aqui, você vai emagrecer gradativamente durante um ano. Esses líquidos são simplesmente para você não forçar seu estômago. Se o seu médico te operar direito e se você cumprir direitinho, as chances de fístulas e rejeições são muito pequenas. Hoje, os grandes serviços têm índice de complicação muito menor do que 0,01, ou seja, é muito difícil hoje, desde que vocês busquem cirurgiões que façam parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tenham o selo de certificação, ou seja, cirurgiões que se dedicam a fazer cirurgia bariátrica. Porque o que a gente vê às vezes, doutora, mas o seu médico é da sociedade? Não sou, eu não sei, não vi. Então, por quê? Você tem uma coisa importante que é a sua vida. Procure existem milhares no Brasil. Vamos brincando, do Oiapoque ao Chuí, nós temos médicos muito bons, muito treinados, que fazem parte da sociedade, que se submetem a certificações onde são auditados. Procure médicos que façam isso. Médico que faz tudo hoje em dia é uma coisa que não é o ideal. A medicina, cada vez mais, ela é super especializada. Então,
quando você for procurar o seu cirurgião, procure um cirurgião que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e que seja certificado. Isso já vai dizer que esse médico, não quer dizer que na medicina existem sempre os riscos, são pequenos, mas existem. Como eu sempre digo, só bate o carro quem dirige, mas você não pode bater o carro a cada 5 minutos. Você tem que bater o carro, olhe lá uma vez na sua vida e se possível, não bata. Mas, então, é o conselho que eu dou para vocês. Façam a parte, façam exatamente aquilo que o seu médico e a sua equipe te indicou e procurem cirurgiões da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e cirurgiões certificados por essa sociedade. Aí, dificilmente você vai ter uma fístula, você vai ter uma rejeição de grampo, tá bom? Acho que deu para explicar mais ou menos a sua pergunta sobre a rejeição dos grampos.